Greenpeace, Verde Luz e todos os demais, Ceará no Clima. E eu estou muito feliz de falar para mais de 100 pessoas, né? Fiquei surpresa com a adesão e fico muito feliz com essa oportunidade de transformação que uma formação tem na sociedade, né? A gente vai sair 100 pessoas aqui a mais, um pouco mais sabidas, motivadas, engajadas, e querendo ou não, isso tem uma potência muito grande, muito empoderador, né? E tem um potencial de transformação bastante interessante. E a juventude protagonista, está sendo protagonista nesse papel de transformação, até porque é o mundo que eles vão viver, né, nos próximos anos, que os jovens vão viver, que esse caos que está acontecendo, esse caos climático, está trazendo essa motivação para a juventude. Os jovens sempre foram protagonistas nas mudanças, muitas vezes, mas isso tem sido algo associado com as redes sociais, né? Tem sido algo muito potente. E aí eu quero compartilhar uma apresentação que eu preparei. E aí eu trouxe, né, a voz da juventude no ativismo climático. Eu vou apresentar um pouquinho o Instituto Verde Luz e o ativismo no Instituto Verde Luz. Eu atualmente estou fazendo parte da diretoria de participação política e faço parte do projeto Ativismo dentro do Instituto. E aí, para trazer um pouco dessa voz do ativismo jovem, né, o Verde Luz nasceu a partir de uma jovem mulher dentro da Faculdade de Direito, que sentiu a motivação, obviamente não ela sozinha, ela junto com outras jovens e jovens, né, que sentiram essa mobilização para fazer alguma coisa pelo meio ambiente de Fortaleza. E aí o projeto nasceu como uma atividade de extensão dentro da Faculdade de Direito em 2013, e só em 2005 ele se consolidou como uma ONG, né, uma organização da sociedade civil. E a partir de então, a gente tem crescido nesses 5 anos, a gente fez toda uma reestruturação do Verde Luz desde 2018. Em 2019, a gente pleiteou a utilidade pública de Fortaleza como instituição que presta serviços relevantes para o meio ambiente. E em 2020 está se formando com a consolidação dessa nova gestão, da qual eu faço parte. Entrei na diretoria em 2019, eu entrei na ONG em 2017, um pouquinho antes dessa reestruturação. E aí a visão do Instituto, né, traz promover essa reconexão com a natureza por meio do engajamento jovem. Isso está dentro da nossa missão, da nossa identidade, que vem desde o início, a partir do surgimento da criação pela Bia, que vocês devem ter conhecido nas palestras dos dias anteriores. E isso está muito na nossa identidade mesmo, esse engajamento jovem. Juliana. Oi. Tem esse quadro que tu tá mexendo para um lado pro outro, ele tá aparecendo. Ele aparece para todo mundo? Tá, então eu pensei que aparecia só para mim. E aí, dentro do Verde Luz, a gente tem 4 projetos, né? Um deles é o ativismo, eu não vou falar dos outros. Eu vou falar do ativismo, que é o tema, né, dessa mesa redonda de hoje, virtual. E o ativismo, ele promove esse engajamento jovem na luta por mudanças positivas. O setor do Verde Luz que tem mais esse embate, né? Propondo soluções para problemas ambientais, fazendo denúncias, fazendo participação política, né? A gente faz parte de conselhos gestores, faz parte da comissão de revisão do plano diretor de Fortaleza, participamos de eventos da ONU e fazemos inúmeras denúncias e ações diante de instituições, Ministério Público, por exemplo.
E aí, só para trazer a nossa capilaridade dentro do ativismo, nossa participação política, a gente faz parte do Conselho Gestor do Parque Estadual do Cocó, da APA e Parque das Dunas da Sabiaguaba, a APA do Rio Pacuti, e temos cadeira também no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Então, as 4 unidades de conservação que tem conselho gestor consolidado, a gente faz parte. E, para além disso, a gente tem outras participações também, Comitê da Mata Atlântica, Comitê Ambiental da Praia de Iracema, é o núcleo gestor do Plano Diretor de Fortaleza, que está sendo revisto agora, também a gente fazemos parte com cadeira compartilhada com o Greenpeace. Fazemos parte também do Plano Municipal de Educação Ambiental. E tem participações também que são pontuais, por exemplo, nós fomos ponto focal no grupo de trabalho do óleo, no monitoramento das tartarugas, e aí são atividades que não são, nem sempre são permanentes, mas que também nós somos convidados a participar. E aí, dentro das campanhas, tem Fortaleza pelas Dunas, que inclusive vai ter um show maravilhoso no domingo. Aterrar para quê? Que era uma campanha para salvar os corais de Fortaleza diante da ameaça do aterro, que foi construída aqui na beira-mar. A gente tem uma campanha para construção de uma base de tartarugas, que essa base tem 2 vertentes, tanto de educação ambiental, como para um possível centro de reabilitação. Campanha de criação da unidade de conservação, que é o Refúgio da Vida Silvestre das Tartarugas, que seria mais ou menos na região da Praia do Futuro, mar adentro, conectando com o Parque Marinho da Pedra da Risca do Meio. E tem várias outras campanhas também, que eu trouxe aqui as principais, as que estão mais atuantes. E a gente tem tido, eu vou passar rapidamente aqui nossas atuações, a gente tem tido bastante participação nas pautas ambientais, somos convidados, né, para entrevistas, para nos posicionarmos. E aí, diante da temática, né, de ativismo jovem, eu trouxe aqui o perfil dos voluntários do Verde Luz, e um dado super interessante é que quase 60% deles são de jovens até 24 anos. Isso é bem importante nessa juventude inserida como voluntário do Verde Luz. E, né, se somar aqui, vai dar quase 60%, 95% de pessoas até 34 anos, né, jovens até 34 anos. Eu estou fora da curva, já estou com mais de 35, estou com 35, então eu saí da categoria jovem ativista do Verde Luz. Mas está aqui com dados bem representados sobre o nosso ativismo jovem dentro do Verde Luz. Nosso corpo de voluntários, de fato, é jovem. E aí eu trouxe um outro recorte aqui, que eu achei também super interessante, que 78% também do nosso corpo de voluntário são de pessoas que se identificam com o sexo feminino, com o gênero feminino. E aí, então, a gente também faz esse recorte de que o ativismo, ele é jovem e, de uma certa forma, feminista também. E aí, para complementar também os dados, eu trouxe o perfil dos seguidores do Instagram, né, para ver se a gente dialoga também com os jovens, não só eles somos feitos por jovens, mas se a gente está dialogando também com os jovens. E não é surpresa, né, que, de fato, o nosso público é jovem, mas aqui a gente tem até uma certa inversão, né, de que a gente tem uma proporção maior de jovens entre 25 e 34 anos, 42%, mas também um número bem alto de jovens entre 18 e 24 anos, né? E como a gente tem, o Instagram ele tem um público maior, né? Mais de 10 mil pessoas, a gente também acaba atingindo outros públicos acima de 35 e público também bem mais jovem, menores de 17 anos, por exemplo. E confirmando também, a grande maior parte dos nossos seguidores também são do gênero feminino, 65% são mulheres. E
Isso já tem sido visto, né, em alguns casos, né, a gente já tem visto essa presença do ativismo jovem, né, a ONU já está trazendo visibilidade para essa temática, né, aqui é a jovem Greta, que iniciou o ativismo dela com 16 anos, iniciou o movimento, né, Cestas pelo Clima, a greve pelo clima, e é como a ONU diz, né, o secretário-geral da ONU diz, é um instrumento importante nesse processo de decisão que precisa ser inserido, as vozes jovens, né, precisam ser ouvidas. Aqui uma foto maravilhosa que eu acho, né, uma das minhas favoritas, ela e a Malala, duas ativistas incríveis, jovens, e a Malala é uma grande ativista pelo direito dos jovens irem, as mulheres, principalmente as meninas, terem direito a estudar. E aqui ela diz, solta a frase, né? Ela seria a única amiga por quem eu faltaria aula, né? Porque ela levou 8 tiros, inclusive, para garantir o direito de ir à escola, mas pela Greta ela até faltaria. E aqui, como eu trouxe o recorte de gênero também, né? As mulheres, elas não só são as primeiras a serem afetadas pelas mudanças climáticas, né? Como elas também são as principais protagonistas nessa possibilidade de mudança para a reversão das mudanças climáticas. E aqui tem alguns dados mostrando que as mulheres elas têm mais propensão a produzir menos lixo, de comer menos carne, né, são mais preocupadas com as questões ambientais e, por conseguinte, escolher os seus representantes, votar de acordo com essas preocupações, né, reciclam mais, deixam uma pegada de carbono menor e são mais suscetíveis a comprar um carro elétrico, por exemplo. As mulheres elas têm esse potencial de mudança, de organização familiar, né, muito forte. Muitas vezes a mulher, na grande maioria das vezes, é a chefe de família, e por ser um dos pontos fracos nos efeitos das emergências climáticas, né, elas também têm um papel importante para reverter essas mudanças. E aí, para concluir, né, eu trago aqui a fala, né, esse chamado, né, lute como uma pirralha, que foi como o Bolsonaro chamou a Greta, e ela mesma se auto-intitulou pirralha, e vamos nós todos sendo pirralhentos, jovens pirralhentos, perturbar o status quo, perturbar o sistema capitalista opressor. E agradeço e fico aí disponível para perguntas. E eu vou parar de compartilhar. Voltei, minha cara? Pronto. Muito obrigado, Liana. Eu gostaria de chamar agora o Gabriel, do Ceará no Clima. Gabriel, é muito bom te ter aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você tem 10 minutos, a casa é sua. Pode começar. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar bem? Eu estou com dúvida com o microfone. Pronto, maravilha. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, meu nome, em nome do Ceará no Clima. É uma alegria muito grande poder participar desse momento, desse curso tão importante, né? Que eu acho que é um marco também, né, nessas mobilizações no nosso estado. E é muito bom poder participar também desse momento. Eu queria falar especificamente um pouco da história das mobilizações do Ceará no Clima. E até falando aqui vendo aqui a apresentação da Liana, aproveito também para mandar um abraço para a Liana, faz tempo que não a vejo, mandar um abraço para todo mundo também, faz tempo que eu não consigo ver todo mundo. Mas eu queria dizer que eu não consegui preparar uma apresentação tão bem preparada, não tive condições de preparar com todos esses slides, todas essas fotos, mas eu acho que a ideia é tentar trabalhar um pouco essa mobilização do Ceará no Clima, e eu espero que vocês gostem, que seja tão boa quanto foi também a apresentação da Liana. Bom, eu queria destacar em relação ao Ceará no Clima
é um movimento que surgiu em 2014, é um coletivo, na verdade, né, que surgiu em 2014, a partir justamente também dessas questões, dessas mobilizações em torno da questão climática. É um movimento que surge a partir de mobilizações que estavam ocorrendo aqui na capital, Fortaleza, no interior, e mobilizações junto com movimentos de pescadores, agricultores, pessoal do Porto do Pecém também. E a partir da compreensão dessa dinâmica, da importância dessa questão também na nossa realidade, uma realidade que, como eu falei, extrapola também os limites da capital, que envolve várias outras comunidades, surgiu então a ideia, a necessidade também da organização enquanto coletivo, né, enquanto coletivo para tratar especificamente da questão climática. Isso lá em 2014. Né? Nos últimos anos, essa questão climática vem ganhando uma repercussão ainda maior, ainda crescente, né? Que é fundamental, apesar de que ainda está longe do ideal, né? Está longe de ter ainda a devida atenção, né? A devida atenção, a devida repercussão, o devido tratamento, né? Como uma questão emergente, como uma questão urgente, né? Então, surgiu em 2014, destaco aqui, vocês devem ter conhecido também ao longo do curso, o professor Alexandre, a professora Érica, são pessoas que estão desde o começo participando com a gente. Eu não participei desde o começo, participo desde 2018, especialmente, tem bem menos tempo. Mas, enfim, é uma coisa que vem aí também tem uma certa caminhada também, assim como o Verde Luz. Bom, e aí em 2014, então, surgiu essa necessidade, surgiu essa importância, essa iniciativa de se organizar enquanto movimento, numa perspectiva mesmo bem horizontal, como um coletivo mesmo, né? Na ideia de cada um também no seu tempo, de cada um também na forma como pode contribuir também nessas mobilizações, e ao mesmo tempo também nessa perspectiva de coletivo, como algo que vem a se somar com vários outros movimentos, inclusive o Verde Luz, mas vários outros também que a gente vai ver também agora nas próximas apresentações. Inclusive, só destacar mesmo o quanto esse fazer-se dessa luta ambiental é também coletivo, né? O quanto a gente vem se ajudando, vem se fazendo mesmo como militância, como mobilização, em uma perspectiva coletiva desses movimentos e também de pessoas não organizadas, mas que também contribuem muito com o nosso movimento, desde pessoas que aparecem em alguma ou outra mobilização, até comunidades de pescadores com as quais a gente aprende bastante, com o pessoal do PECEM, o pessoal da agroecologia também. Tudo isso é muito importante para a gente sentir e lutar junto, né, por essa questão climática também, junto com essas outras realidades, com esses outros saberes também, com essas outras vivências da caatinga, dos mares, do clima também, né? Então, o nosso movimento engloba, por exemplo, desde de professores, tem professor que faz parte do referência em relação a esse tema das mudanças climáticas no Brasil, que é o professor Alexandre, por exemplo, mas a gente conta muito também com esses vários saberes espalhados aí pelo nosso estado e, claro, também como a gente vai ver, o que dá muita força também para a gente como militância também são essas mobilizações em conjunto, saber que lá no Congo, lá nas Filipinas, também tem gente que está lutando junto com a gente por essa mesma causa, né? Que é uma causa que é muito importante, que é essencial para a nossa geração e é muito bom saber que a gente não está sozinho nessa, né? E nesse sentido é um pouco a importância também do nosso curso aqui, desse curso que está acontecendo e está se encerrando hoje. Inclusive, eu quero destacar também, a partir do que a Eliana falou, que eu não fiz especificamente uma pesquisa, como a Eliana fez, de seguidores no Instagram, eu não tive condições, infelizmente, e fico devendo essa. Fico até envergonhado de ficar falando isso, mas quero destacar também que é perceptível. Você às vezes nem precisa fazer pesquisa para perceber também a maior presença de mulheres também no nosso coletivo. Assim, isso salta aos olhos mesmo. E não é por acaso, como a Liana falou. Eu acho bem interessante a gente destacar isso também, que também isso acontece no Ceará no Clima e creio que em vários outros coletivos, outras mobilizações em relação a esse tema. E não é por acaso isso mesmo, né? Eu lembro só da Vandana Shiva também falando muito dessas questões dessas vivências, dessa sensibilidade também, dessa gana, enfim. Mas esse é assunto para outro momento.
Mas, por enquanto, então, eu queria falar um pouco das atividades do Ceará no Clima, né, que a gente surgiu então, em 2014, retomando, e de lá para cá a gente vem fazendo uma série de mobilizações, como eu falei, em conjunto com outros movimentos, desde rodas de conversa, oficinas, seminários, não só em Fortaleza, mas também momentos de aprendizado em conjunto com comunidades de pescadores, agricultores, várias comunidades pastorais sociais da igreja também, momentos bem interessantes nesse sentido. Mobilizações de rua também, eu me lembro muito da campanha do Liberte-se dos combustíveis fósseis. E eu queria, inclusive, também, eu vou compartilhar aqui rapidamente umas fotos de algumas mobilizações de rua, rapidamente. Vocês conseguem ver essa imagem? Tá dando para ver? Tá dando para ver sim, Gabriel. Tudo certo. Tá, maravilha. Bom, então eu queria destacar também que teve algumas mobilizações também de rua que a gente, claro, fez em conjunto também com esse coletivo de movimentos também. É algo fundamentalmente também coletivo e que foram momentos também bem marcantes também dessa mobilização ambiental em Fortaleza, no estado do Ceará, a ponto também da gente ser também uma referência no Nordeste, uma referência no Brasil também em termos dessas mobilizações. Essa aí é uma foto da Mobilização Mundial pelo Clima, 2015, da Marcha pelo Clima também, que foi inclusive a maior do Brasil naquele momento, 2015. Teve a Marcha também pela Água. Tem aqui uma outra imagem daquela mesma mobilização também, 2015. E tem as mobilizações também em torno de eventos, como a COP, por exemplo, que já tivemos participação. Mais recentemente também em torno da greve do clima, junto com o pessoal do Fridays for Future, por exemplo, que vai ser falado daqui a pouco. A mobilização em torno da Amazônia também, no ano passado, junto com vários outros movimentos, o próprio Greenpeace também. Mas eu queria destacar que uma coisa também que foi muito marcante, inclusive para mim, que não participo desde o começo, mas que pude sentir um pouco nesse último ano, não só eu, mas vários outros movimentos, né? Mais uma vez nessa pegada coletiva, que foi a luta contra as termoelétricas, que a gente teve também uma mobilização bem interessante, a gente pôde construir coletivamente essa mobilização ainda em 2016, quando houve um projeto para redução de impostos, especialmente ICMS, em torno das termoelétricas, e essa proposta foi barrada na época e foi adiada, foi, digamos que cancelada também na época, essa implementação da termoelétrica. No ano passado voltou a haver uma discussão sobre esse tema, eu acho que alguns de nós pudemos construir juntos também esse momento, foi um momento bem forte, também bem complicado, bem duro de ouvir em pleno século XXI, a defesa de um projeto como esse de termoelétrica. Assim, um discurso, às vezes, chega a ser, inclusive, fajuto mesmo, né? De pessoal falando que defendendo, em termos ecológicos, também uma termoelétrica em pleno semiárido, né? Mas a gente fez muito barulho, incomodou bastante também os propositores, os empresários que estavam também almejando, e o próprio governo do estado também, que estava muito favorável a essa iniciativa. E, apesar de, na época, a gente não ter conseguido barrar exatamente na votação esse projeto, na votação no Conselho do Meio Ambiente do estado do Ceará, da secretaria, junto com a secretaria, mas o barulho foi tamanho assim que esses propositores do projeto por várias vezes ressaltaram que não esperavam essas reivindicações, e o projeto não andou para frente nos meses seguintes. Por enquanto ele está em stand-by, não está parado, não concorreu no leilão, até onde eu sei. Se alguém tiver outra informação, até pediria também que pudesse falar. Mas para dizer que é uma ação que é dura, é difícil, é forte, mas que a gente conseguiu fazer muito barulho, e isso foi muito importante na época. Mobilização na Assembleia, nos conselhos de meio ambiente, isso foi fundamental na época. Para não me exceder no tempo, até porque eu acho que já estou estourando, eu queria só terminar ressaltando que a gente também tem um jornalzinho, deixa eu só falar aqui, deixa eu compartilhar essa tela que é importante também.
A gente tem um jornalzinho do Ceará no Clima, que a gente publica periodicamente, a gente tenta fazer uma certa periodicidade, mas a gente tem alguns números, e aí quem quiser ter acesso pode conversar com a gente também, que a gente pode disponibilizar sobre vários climas, sobre vários temas, desculpa. E ressaltar que assim, essa mudança mesmo, como a Liana falou, essas mobilizações, é claro que elas exigem uma mudança de postura individual, a gente se repensar enquanto ser humano, qual é o nosso lugar que a gente quer no mundo, qual é a nossa pegada que a gente quer deixar em termos individuais, mas que coletivamente a gente tem um papel também muito importante, né? É nessa força coletiva também que a gente consegue fazer pressão de um modo mais efetivo, que a gente consegue construir políticas públicas de modo mais efetivo, que a gente consegue se fazer presente no mundo todo, por exemplo, consegue começar a construir mobilizações com milhares de pessoas ao redor dos vários continentes, né? Como a Greta tem feito, por exemplo, né? Que a própria Liana colocou também, nos apontou. Bom, é isso, pessoal. Agradecer novamente o espaço, pedir desculpas pelo tempo. Muito obrigado, pessoal. E estou disponível para as questões no debate. Tá. Muito obrigado, viu, Gabriel? Agora eu gostaria de convidar a Sara. Muito feliz de ouvir uma pessoa da comissão falando. Sara, você tem 10 minutos, começando a partir de agora. O espaço é seu. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Sara, né? Eu componho o Fridays for Future Ceará e eu vou explicar um pouco sobre a história do Fridays. Só compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre a história do Fridays. O Fridays surgiu em março do ano passado, 2019, quando a Greta Thunberg, que é uma ativista climática bastante conhecida, então vocês já devem ter ouvido falar nela, convocou a primeira greve global pelo clima. Mas antes de tudo isso, o Fridays for Future é um movimento que surgiu com a Greta. A Greta, no final de 2018, ela faltava aula toda sexta-feira para ir em frente ao parlamento sueco com a plaquinha Greve Escolar pelo Clima. E a motivação dela era porque ela não conseguia estudar, ficar numa sala de aula o tempo inteiro, como se nada estivesse acontecendo, como se a gente não vivesse em emergência climática. Então, toda sexta-feira ela fazia isso. E aí, quando ela fazia essa ação, mesmo que sozinha, ela tirava foto, postava no Instagram, no Twitter, e com o passar do tempo, isso foi mobilizando mais pessoas. Então, mais pessoas na escola dela se mobilizaram e iam junto com ela para frente do parlamento sueco, depois mais pessoas do país dela, da Europa e assim no mundo inteiro. E aí, quando foi em março de 2019, no dia 15 de março, teve a convocação para a primeira greve global pelo clima. E aqui no Ceará, a gente tentou se organizar para fazer uma ação e marcar nossa participação nessa greve, marcar a participação do Ceará, mais especificamente Fortaleza, nesse evento. Então, a gente mobilizou algumas pessoas, né, que vocês podem ver nas fotos, e a gente foi para a frente de um colégio público que existe aqui em Fortaleza, que é bastante conhecido, chamado Adalto Bezerra. E aí a gente ficou lá, em frente a esse colégio, na hora do almoço, né, esperando os alunos do turno da tarde chegarem para a gente conversar com eles. Então, como vocês podem ver pelas fotos, a gente levou cartazes, placas sobre faixas com relação à greve, né, que a gente apoia a greve e tudo mais, com mensagens de ativismo climático e alertando para a emergência climática. E também a gente levou alguns jornais elaborados pelo Ceará no Clima. O Ceará no Clima é um grande parceiro nosso. E aí a gente conversava, abordava os estudantes, perguntava se podia conversar um pouco sobre a emergência climática, sobre a motivação da gente estar lá, naquele momento, fazendo aquilo. E isso gerou resultados muito positivos, né? A gente conseguiu ter, assim, uma boa inserção na escola, a gente conseguiu conversar bastante com os estudantes. E algum tempo depois, algumas semanas depois, a gente foi convidado para fazer uma roda de conversa com os estudantes do ensino médio. Então, esse momento foi quando surgiu o Fridays for Future no Ceará. E aí, além dessas ações que a gente faz, a gente também trabalha muito com educação nesses espaços mais formais, né, além dos espaços não formais. Então, a gente também, durante os meses, né, como eu falei, né, toda sexta a Greta fazia uma ação. Não que a gente seja obrigada a toda sexta-feira fazer uma ação, mas a gente tentava, e a gente ainda tenta, toda semana fazer alguma coisa com relação à pauta. Então, essas atividades, né, como eu falei, incluem tanto manifestações, atos,
movimentações nas redes sociais, como estar nesses ambientes mais formais para conversar com as pessoas, com os estudantes, falar um pouco sobre a emergência climática e tudo mais. Então, essas fotos que vocês podem ver são de uma ação que a gente realizou em maio, no IFCE, conversando com estudantes do ensino médio. E a gente, como eu falei, conta com o apoio do Ceará no Clima. Então, o professor Alexandre Araújo Costa, que esteve até palestrando com a gente aqui durante a semana, estava com a gente, palestrou também um pouco e conversou um pouco com esses alunos. E aí, em maio também, teve a convocação para a segunda greve global pelo clima. E aí, como na primeira a gente foi conversar com estudantes numa escola, na segunda a gente resolveu mudar o nosso público. Então, a gente resolveu ir para frente da Assembleia Legislativa do Ceará para conversar com as pessoas que estavam por lá sobre a nossa motivação também sobre a emergência climática. E aí, como vocês podem ver na foto, estava um dia de chuva, então não tinha muita movimentação. Então, o que a gente fez foi conversar com os carros que paravam no sinal, porque era um cruzamento bem movimentado que existe aqui em Fortaleza. Então, quando o sinal fechava, a gente batia na portinha do carro, dos vidros, né, e conversava com as pessoas, entregava material, e a gente faz essa ação, né, justamente para pegar um outro público, um público que mora nessa região, né, trabalhadores, enfim. E também ter a visibilidade dos políticos que estavam entrando na Assembleia Legislativa, enfim, que trabalham nesse local. E aí, como eu falei, a gente continuou com essa atividade de educação, então, além de universidades e espaços universitários, a gente também vai para escolas públicas e privadas. Então, nessa foto, a gente estava em uma escola pública, na Barra do Ceará, fazendo esse mesmo debate, com o professor Alexandre nos ajudando. E aí, no meio desse percurso todo, né, surgiu uma pauta local. Como a gente viu ao longo da semana, o Ceará tem um longo histórico de termoelétricas, né, o governo do estado vive atraindo termoelétricas, tem desconto sobre a água, sobre o carvão, para atrair esses empreendimentos para cá. E aí, no ano passado, em junho, a gente recebeu a notícia de que estava rolando, né, umas negociações para uma nova termoelétrica vir para o estado, que seria a quarta termoelétrica. E aí a gente achou tudo isso muito revoltante, ainda mais porque a gente ficou sabendo em cima da hora, não teve diálogo com a população, com a comunidade ambiental, com o movimento ambiental, com as comunidades que moram no local. Então, a gente organizou, junto com outros movimentos, né, como o Greenpeace, a campanha Fortaleza pelas Dunas, o Ceará no Clima, o Instituto Verde Luz, as comunidades indígenas, a gente organizou essas intervenções nas audiências públicas que estavam acontecendo para debater sobre essa nova termoelétrica. Então, como vocês podem ver, a gente teve uma participação muito massiva da juventude, né, que lotou a audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará. E na hora que os empresários estavam falando, a gente se levantou usando essas máscaras, né, para simbolizar a poluição que o pessoal da Assentramento da Parada sofre, que vocês até escutaram um pouco do Mauro falando sobre isso. Então, a gente usou a máscara para representar essa poluição, e a gente também levou placas, cartazes, faixas, enfim, né, a gente se manifestou da forma que a gente podia nesse espaço. E, além disso, como vocês podem ver nessa foto que está no canto direito, inferior direito, eu estava representando o Fórum Ceará no Clima, na mesa de discussão da termoelétrica, então também fiz uma fala representando a juventude e repudiando esse empreendimento, assim como o Mauro, o Roberto Anassé, o João Alfredo e o professor Alexandre, que também fizeram falas contrárias a esse empreendimento. E algumas semanas depois, aconteceu a votação dessa termoelétrica. A votação aconteceu no COEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nesse processo, a gente criou um abaixo-assinado que, em 3 dias, reuniu assinaturas de mais de 1.500 pessoas contrárias à termoelétrica. Então, a gente resolveu imprimir todas as assinaturas, deram, mais de 30 folhas de assinaturas. A gente imprimiu tudo, grampeou, e organizou também uma intervenção, junto com esses outros coletivos que eu já citei, para a gente mostrar nossa indignação e que a gente repudia esse empreendimento. E aí, teoricamente, nessa reunião, a população não tinha direito à fala, só quem tinha direito à fala eram os conselheiros do COEMA e os empresários. Mas a gente já acha esse empreendimento absurdo, né? E mais absurdo ainda a gente vê um empreendimento desse sendo aprovado sem a gente poder se manifestar. Então, num período lá de silêncio, né, que estavam trocando de pessoas que iam apresentar, estavam passando de um empresário para outro, a gente resolveu fazer uma intervenção, né? A gente tinha organizado já essa intervenção. Então, a juventude também estava em massa nessa reunião do COEMA. A gente ocupou todo o espaço da reunião, a gente se espalhou pelo salão, e a gente começou a ter um grito, né, dizendo: não matem o futuro,
justamente para defender o nosso futuro e defender o nosso presente também, né? Então, a gente fez essa intervenção, né, com essas máscaras também simbolizando a poluição, tinham muitos cartazes, muitas faixas também, e a gente foi entregar a lista de assinaturas para o secretário de Estado do Meio Ambiente, o Arthur Bruno, que vocês podem ver na foto mais acima, né? O Arthur Bruno ficou muito indignado, até porque ele já estava muito revoltado, porque a gente estava se manifestando, o que não poderia acontecer, teoricamente. Ele não aceitou receber o abaixo-assinado, então a gente deixou em cima da mesa dele, né? Mas o que a gente percebeu foi que teve, assim, as pessoas ficaram muito desestabilizadas, né? Tanto o secretário quanto os empresários e outros membros do poder público e privado que estavam lá defendendo esse empreendimento. Infelizmente, a termoelétrica foi aprovada, né? A licença prévia foi aprovada pelo COEMA, mas essa movimentação, todas essas intervenções foram muito importantes para mostrar para a gente qual é o nosso poder de mobilização e também de intervenção, né? Porque foram espaços onde a juventude estava presente, onde a juventude protagonizou todas essas intervenções, protagonizou várias falas. Então, foi importante para a gente nesse sentido, né? De mostrar o nosso poder e de organizar os jovens, organizar diferentes movimentos para uma causa em comum. Então, no mesmo ano, no final do ano, já em setembro, aconteceu a convocação para a terceira greve global pelo clima, que foi a maior de todas. Inclusive, essa greve foi um marco no movimento climático e ambiental do Ceará, do Brasil e do mundo, porque foi a primeira vez que milhares de pessoas no mundo inteiro foram às ruas para exigir políticas públicas que mitiguem as mudanças climáticas e para protestar contra as mudanças climáticas. Então, foi realmente um marco. E aí, essa greve, ela ficou muito famosa, assim, teve bastante visibilidade, não em detrimento, né, mas em comparação com as outras. E aí, essa greve, ela foi noticiada em vários canais de comunicação, no Jornal Nacional, enfim, em vários veículos de comunicação. E aqui no Ceará, a gente conseguiu mobilizar cerca de 500 pessoas ou mais, eu sou um pouco ruim com números, assim, de estimativa, mas a gente conseguiu mobilizar essas pessoas, esse grande número de pessoas, numa praça que fica em um bairro meio rico de Fortaleza, né, que era um ponto estratégico para a gente alcançar o governador de Fortaleza, porque é nesse bairro, nessa região que é onde o governador fica. E a gente fez essa mobilização, né, a gente também conseguiu financiamento para trazer ônibus com as comunidades indígenas para participar também desse protesto, porque a gente enxerga como que não dá para associar as duas causas, não dá para a gente só debater clima como se o clima fosse afetar a gente no futuro, enquanto já existem comunidades no nosso estado que sofrem com isso, né, como a comunidade indígena Nassé, que esteve presente no nosso ato, assim como outras. Então, a gente teve essa comunicação também, essa mobilização, essa organização conjunta desse momento, né. E aí também foi uma ação bem legal e que marcou muito também o movimento climático aqui do Ceará, principalmente o movimento climático jovem, por também ter mostrado esse nosso poder de mobilização, de organização e tudo mais. Então, a gente também teve várias faixas, a gente também foi entrevistado pela mídia, pelos jornais locais. Então, teve bastante repercussão aqui no nosso estado essa manifestação. E aí, além disso tudo, né, a gente também participa de outras ações durante o ano. Então, rodas de conversas, e em vários cursos possíveis, em vários ambientes, não só com a galera que estuda meio ambiente, mas também com a galera que estuda letras, pedagogia, sociologia, enfim. Porque realmente, como a gente já até debateu em outros espaços aqui do curso, né, é uma pauta que deve agregar todo mundo, né, e todo mundo tem como contribuir com essa pauta, não só quem é biólogo ou quem, enfim, estuda meio ambiente em si, mas todos nós temos acúmulo e temos conhecimento para contribuir com essa pauta da nossa forma. Então, a gente faz esse debate com essas várias áreas e tudo mais. E aí também, nessa primeira fileira ainda de fotos, a última, foi uma roda de conversa que a gente participou, em Caraizinho, já montada com a comunidade local. A gente fez esse recorte das mudanças climáticas nos oceanos, né, falando sobre a acidificação oceânica, sobre a migração de peixes, enfim, tudo isso para trazer o debate climático mais perto da realidade local, que é também uma das nossas missões, né, de sempre trazer o debate climático para perto da gente, para que a gente consiga enxergar tudo isso na nossa realidade. E aí, além disso, como eu falei, não dá para a gente separar o debate climático do debate social, econômico, político e tudo mais, né? Então, também a gente está sempre participando de atos em defesa da Amazônia, enfim, de outros biomas, de outras áreas, né? A gente também participou de atos em defesa da educação, da aposentadoria e tudo mais, porque não dá para a gente dissociar esses debates e também não dá para a gente lutar por um futuro se a gente não tem acesso à segurança, a saneamento básico, enfim, à educação, aos direitos básicos, né? Então,
é basicamente essa a nossa atuação, e eu convido quem quiser participar do Fridays para se organizar com a gente é bem aberto, então basta mesmo ter vontade e falar com a gente, né? É um movimento construído pela juventude mesmo, que busca dialogar com a juventude, mas não só, né? Com todos os públicos. E é isso. Aqui são as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso contato por e-mail. E uma frase para finalizar, né? Que define muito a nossa atuação e que a gente acredita que só luta organizada e coletiva muda a vida. E é isso. Ok. Muitíssimo obrigado, Sara. Eu vou chamar agora novamente o Bruno Guilhom para fazer uma fala. Bruno, você está me ouvindo? Ok. Bruno? Ligue seu microfone, meu filho. Não, porque deu um probleminha aqui. Mas tá dando certo. Bruno, você tem 10 minutos. Pode começar. Certo, pessoal. É muito bom estar aqui, só agradecendo realmente essa oportunidade, apesar desse momento já ter aparecido algumas vezes, né? É muito bom estar aqui com a Liana, o Gabriel, a Sara. A gente vem construindo há muito tempo, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas a gente sempre está nesses movimentos juntos. É muito legal ver isso, movimento ambiental. Eu tenho muito orgulho dele aqui na nossa região, porque ele assim, é muito unido, a gente sempre está com as pautas muito bem acordadas, está todo mundo junto por um mesmo objetivo em geral. Não importa se é a galera do Ceará no Clima com o clima, o pessoal do Instituto Verde Luz com alguma temática mais própria deles, por exemplo, como questão do lixo nas praias, ou a gente do Greenpeace com outro ponto. Sempre está todo mundo apoiando uns aos outros, porque o meio ambiente é um só, né? Então é muito importante estar com tudo isso alinhado e junto, né, para a mesma causa. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação de slide. Está aparecendo aí, pessoal? Sim, mas você tem que apertar F5. Ainda precisa apertar F5? Perfeito. Pronto. Perfeito. Então, pessoal, só falando um pouco, né? Meu nome é Bruno Guilhão, como o Caio falou. Eu sou mobilizador climático do Greenpeace Fortaleza aqui. Ele surgiu em 2017, na verdade, foi criado, né? Mas, de fato, oficializado pelo próprio Greenpeace, reconhecido pelo Greenpeace em 2018 mesmo, né? Essas são algumas imagens de alguns eventos que ocorreram naquela época, mas bem há um tempo atrás, né? Dos grupos que estão falando aqui é um dos mais recentes, né? Acho que salvo o Fridays for Future, que é um pouco mais recente que a gente, mas estamos todo mundo junto aí realmente. Nós temos algumas campanhas, né? Como vocês já devem ter visto, o Daniel com essa camisa do Fortaleza pelas Dunas. A gente tem essa campanha local aqui, que é para lutar pelas dunas de Fortaleza, né? São dunas milenares que têm milhares de anos de história, que podem nos falar sobre o nosso clima, que podem nos falar sobre a nossa história também. Tem até alguns sítios arqueológicos muito interessantes. Então, o movimento Fortaleza pelas Dunas, ele vem com essa pauta de proteger essas dunas que são muito negligenciadas pela governança aqui de Fortaleza. Existe uma área de relevância e interesse ecológico na unidade de conservação, tentaram revogar ela e a gente fez várias pressões para que isso fosse impedido de fato, né? A proteção delas não é efetiva. A gente periodicamente, mensalmente, anterior à quarentena, óbvio, né? A gente fazia essas limpezas, a gente ia sempre para essa duna aí, que ficava perto de um parque estadual aqui de Fortaleza, o Parque do Cocó, e retirava toneladas de lixo todo mês. A gente já chegou a retirar mais de 5 toneladas nessas poucas limpezas que a gente já conseguiu organizar e tem visto muita adesão da população. E tem várias novidades que a Fortaleza pelas Dunas vem trazendo por aí e a gente pode falar em outro espaço depois. Aqui são algumas imagens, né, das nossas ações. A gente sempre mobiliza várias pessoas assim, interessadas em participar dessas atividades. A gente fez um trono de lixo ali para fazer uma alegoria ao nosso consumismo exacerbado, o rei do lixo, como a gente chamou naquele momento. Também participamos junto com o pessoal, né, do Verde Luz na campanha do Aterrar para Quê. Nesse momento, a Liana deve ter falado, né, na questão do que tentaram aterrar a praia da Beira-Mar aqui, um local onde tem recifes de corais. Acho que o próximo slide tem esse cartaz aqui, Defenda os Corais de Fortaleza. Muita gente não sabia que existia uma diversidade muito grande desses seres aqui na nossa orla da cidade. Nós fizemos uma manifestação na praia para tentar evitar que ocorresse esse tipo de intervenção catastrófica, mas infelizmente nós não conseguimos, mas fizemos muita pressão,
foi noticiado em jornais, foi realmente um movimento muito bonito, muito grande, mas que infelizmente acabou não tendo um resultado tão positivo no sucesso de evitar realmente o aterramento da praia. Nós também fazemos esses pontos verdes, que são locais onde a gente ia para alguns espaços públicos, falava sobre alguma temática, tanto temáticas locais da gente do Greenpeace Fortaleza, como também temáticas mais nacionais. Nessa época, o Daniel estava falando sobre a questão das abelhas, das extinções em massa que estavam ocorrendo por causa dos agrotóxicos. E aí também foi no Parque do Cocó. Recentemente, a gente não tem podido fazer mais esses pontos verdes por causa da pandemia, mas a gente tem dado um jeito e conseguido fazer lives, né? A gente agora chama esses espaços de encontro verde com o Greenpeace Fortaleza. A gente faz uma vez por semana, geralmente a gente tem essas lives que são distribuídas pelo Instagram. Né? A gente faz a live no Instagram e depois fica salvo no nosso YouTube, né? Então quem quiser também assistir alguma das lives que nós já fizemos, tem várias lá sobre temáticas que nós vimos aqui hoje, sobre a questão ambiental, os pontos mais críticos ambientais em relação às mudanças climáticas, também teve a parte social, algumas coisas que nós já vimos durante essa semana, né? Nós também temos uma parte de atuação mais com a população, de coleta de assinaturas, falar sobre as questões que tangem o meio ambiente aqui de Fortaleza, nas nossas campanhas locais. Então, nós vamos muito para espaços e conversar um pouco com a população sobre isso, e coletar assinaturas não só para nossas temáticas locais, mas também para algumas ações mais nacionais. Aí, acho que tem só algumas caras conhecidas aqui já do nosso movimento ambiental, que o pessoal que está falando com vocês deve conhecer muito bem. Nós também temos o Projeto Escola, que visa justamente uma parte mais de educação ambiental, né, de falar sobre todas as questões ambientais que o Greenpeace trata de uma linguagem mais acessível para as crianças, não ficar nesse espaço mais de militância de rua, ou realmente de atuar com a prefeitura, a parte mais política, mas sim numa maneira de educação ambiental, trazer essas informações de forma acessível e interessante, até mesmo lúdica, né, para as crianças. Aí era um quebra-cabeça sobre os corais também. Então, elas tiveram que montar, fizeram essa interação bem legal com essa escola, né? Inclusive escoteiros também. E aí a gente faz várias atividades para tentar, de uma forma lúdica, trazer esse conhecimento no caso, para as crianças. E o Projeto Escola, infelizmente, também está parado por causa da pandemia, mas quando tudo isso passar, esperamos estar lá de volta para contribuir da melhor forma possível. Aí, novamente, o pessoal, né, do Greenpeace Fortaleza com as crianças, em outra escola agora, falando sobre também os corais de Fortaleza, né, de uma forma mais de palestra. Nós participamos em eventos também da universidade, no caso da Universidade Federal do Ceará, para falar da campanha mais nacional, realmente, do Greenpeace, que é a proteção das florestas. Isso foi na época também, né, de Fortaleza pela Amazônia, que a gente, como a Sara bem falou na apresentação dela, vários movimentos se mobilizaram para conseguir falar sobre a importância da Amazônia e por que não deveriam ocorrer as queimadas como estavam acontecendo naquela época. Também trabalhamos muito, né, em parceria com as comunidades indígenas. Isso aí foi um evento também na praia aqui, na nossa orla de Fortaleza, onde estávamos falando da importância dos povos tradicionais, dos povos indígenas, no caso, para a proteção das florestas, né, nós chamamos eles de guardiões, eles são realmente os guerreiros que vivem nesse ambiente, que realmente protegem. Eles notificam, eles denunciam, eles estão lá realmente vivendo na pele esse espaço que está sendo cada vez mais devastado pela cidade, também pelas grandes indústrias e a política do nosso país, como todos nós sabemos bem. Existem várias movimentações de rua, né, que nós fizemos, paramos algumas avenidas junto com outros vários movimentos, Será no Clima, Fridays for Future, Verde Luz também, são nossos parceiros nesses trabalhos que a gente faz. Nesse sentido aí, foi naquela greve que a Sara falou, pela questão das termoelétricas aqui de Fortaleza, a gente não queria mais uma. Novamente, Porto 100 aí tentando ter esse espaço aqui no nosso estado, e a gente fez essa manifestação para dizer que a gente não quer isso, que é uma energia retrógrada do século passado, que não dialoga mais com o nosso estilo de vida e que não faz nem bem para o meio ambiente, como eles estavam tentando fazer, né, como estavam tentando mascarar. Mais fotos, né, mais algumas imagens desse dia que a gente se reuniu. Acho que também teve a marcha pela Amazônia novamente, né, como a gente já tinha falado, várias pessoas aí, o Daniel,
eu mesmo. Nessa época eu nem participava do Greenpeace, mas a gente estava sempre junto em vários movimentos ambientais. É uma dessas particularidades da comunidade ambiental de Fortaleza. A gente sempre vai permeando vários outros núcleos, né? A gente sempre está realmente em parceria com os outros movimentos, mesmo não sendo de fato deles, né? Esse aí foi uma foto que nós fizemos na época do óleo que chegou aqui nas praias do Nordeste, em outras regiões do país também. Fizeram, inclusive, uma montagem com as placas de óleo que acabaram parando na praia e formaram uma tartaruga para falar da biodiversidade local, que seria uma ameaça na orla de Fortaleza, onde tem várias espécies de tartaruga, inclusive que colocam seus ovos na nossa praia, né? Então, esse tipo de impacto é muito problemático para esse tipo de comunidades, ainda mais espécies ameaçadas também. Outras fotos dos nossos ativistas, né, nessa campanha do óleo nas praias do Nordeste. Nós atuamos também nessa parte no que tange a política do nosso estado também, mas principalmente de Fortaleza, né? Temos fotos na Assembleia, temos fotos falando com no caso, a Águida Muniz, que seria a representante da Selma, no caso, que estaria responsável pela parte de biodiversidade e urbanismo. Então, a questão de despropriação de áreas de conservação para interesse mais do capital, realmente. Nós tivemos várias reuniões para falar a importância das áreas verdes de Fortaleza. Tem aí a foto com a Liana, do pessoal do Verde Luz. Acho que eu não me recordo exatamente de que dia foi esse. Nós temos também outras várias recordações boas de outras reuniões que nós tivemos, inclusive essa nas cadeiras em vermelho também tinha, acredito, o pessoal do Ceará no Clima nesse dia, e das assembleias, como já foi falado pela Sara, né? Esse aqui, basicamente, é a cara da galera que compõe, né, o Greenpeace de Fortaleza. Temos várias pessoas, assim, em suma, somos todos jovens, acho que não temos muitas pessoas mais velhas. É um movimento muito diverso, temos várias pessoas de diversos locais, com várias particularidades diferentes, suas individualidades muito interessantes. E realmente é um grupo que eu me orgulho bastante de participar, porque você se sente realmente abraçado pela causa, inteirado as questões ambientais que tangem Fortaleza e as demais regiões do nosso país. É um grupo também que valoriza muito a ciência, o que é bastante importante nos movimentos ambientais. Os demais grupos aqui também têm muita relação com a ciência e não estão atrás de forma alguma em relação a isso. Todos nós valorizamos demais ouvir os cientistas, a comunidade acadêmica também. Temos várias parcerias, como já foi visto pela participação do Alexandre e de outros biólogos, como também o Gabriel, que atua bastante na parte do Greenpeace e do Ceará no Clima também. E aqui só alguns dos nossos parceiros, o Movimento Pro Árvore, que fala da diversidade de espécies arbóreas aqui da cidade de Fortaleza. O SOS Cocó, que é um dos coletivos mais antigos da nossa cidade, que nasceu para preservar o Parque Ecológico do Cocó, naquela época chamado, né? Nem era um parque estadual ainda, que queria só a preservação daquele espaço e finalmente conseguiu, a partir da promulgação da lei em 2017, que oficializou de fato o parque como uma unidade de conservação. O Instituto Verde Luz, representado aqui pela Liana, né? A Unigéria, que é uma empresa de audiovisual que faz vários vídeos e ajuda em nossas campanhas também. O GECO, que é o grupo de estudo de conservação, ele é um grupo de estudo da biologia, da UFC, que são vários estudantes que estão interessados na questão de conservação como um todo e tentam fazer de alguma forma interessante esse diálogo com estudantes da academia e também trabalhar com a população da nossa cidade. E a nossa parceria com o GECO era mais no que tange a realização de jogos, né, jogos didáticos, para conseguir trazer esses temas de uma forma mais acessível e interessante. Também temos parceria com a Aquasis, né? Acho que não tivemos nenhum convidado da Aquasis esses dias, mas eles trabalham bastante em parceria também com o Verde Luz. Tivemos o Luiz Freire. Luiz? Acho que pronto, perfeito. Tivemos o Luiz, né? Na verdade, eu tinha esquecido dele, perdão. Eles vão trabalhar bastante realmente com a conservação das espécies mais relacionadas com o ambiente marinho, pelo menos em Fortaleza, mas também trabalham com aves costeiras e também aves da região da Serra ameaçadas também. Os Jovens pelo Clima aqui no Ceará. O Ceará no Clima, representado aqui pelo Gabriel, assim como também a Sara, na verdade. E o Inova, que é uma empresa júnior também da UFC. Esses são os nossos parceiros.
Caso vocês tenham realmente interesse em conhecer um pouco mais sobre o grupo de voluntários aqui do Greenpeace Fortaleza, essas são as redes sociais que nós temos. Também, se vocês forem da região de Fortaleza, ou pelo menos áreas próximas, e tiverem interesse de participar, fiquem também atentos nos editais que a gente coloca para a seleção de novos ativistas. É bem interessante esse processo, bem organizado. O Daniel pode falar muito bem sobre isso. E eu faço o convite, né, que já foi feito algumas vezes, mas na nossa campanha de Fortaleza pelas Dunas, estamos organizando esse Pocket Show da Dani de Azevedo para falar, dar um pouco de visibilidade para esses artistas cearenses incríveis e também para falar um pouco sobre as dunas e as novidades que Fortaleza pelas Dunas vem trazendo aí nesses próximos dias. Então, fica o convite para todo mundo que quiser realmente assistir e contribuir um pouco lá naquele espaço. Sintam-se muito bem-vindos e abraçados nesse dia muito especial. Vai ser domingo, nas 7h30 da noite. Espero que algum de vocês estejam lá e eu termino minha fala aqui agora. Obrigado pela atenção aí, pessoal. Só parar aqui a minha apresentação. Ok, Bruno. Aqui estão. Muito obrigado. A Liane está aí ainda? Liane? Liana? Caio, eu acho que ela está só mutada. Ela está mutada. Porque vocês precisam autorizar que eu habilite meu áudio. Mas deu certo. Liana, nós tivemos, para encerrar, a gente teve só uma pergunta direcionada para você. A Daniele está perguntando, a professora Liana falou sobre o protagonismo das mulheres na luta ambiental. Professora, você tem alguma reflexão sobre por que você acha que isso acontece? Sempre foi assim? Sobre a sua fala. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente poder encerrar. Tem muitas reflexões que a gente pode tirar disso, desse fenômeno, né? Primeiro, a gente pode pensar que esse sistema capitalista que nos levou ao caos que a gente está, ele é sumariamente patriarcal, né? Ele foi criado e se beneficiado por homens, em geral brancos, né, de origem europeia, que se colonizou e criou esse sistema capitalista que visa o lucro, que é nada mais do que acumular uma grande quantidade de dinheiro com poucas pessoas. Então, esse sistema capitalista, ele é um reflexo desse sistema patriarcal exploratório. E aí, quando você tem um sistema patriarcal, a gente tem algumas pessoas que se beneficiam e outras não. E aí, nesse outro lado da moeda, as mulheres, né? E aí tem alguns estudos que já têm mostrado que as mulheres pobres e pretas, elas vão ser a parcela da população mais vulnerável diante de qualquer desastre, de uma forma geral. E o desastre ambiental, as emergências climáticas não são diferentes, porque é uma parcela da população vulnerabilizada que está, como é que se diz, com menos suporte, com menor resiliência para conseguir enfrentar os desafios que tem por aí de mudanças climáticas e por aí vai. E aí, por ser também, historicamente, recair nas mulheres esse papel de cuidadora, né, que é até interessante se falar que é um papel não remunerado, né, historicamente não é um papel remunerado a ser cuidadora, as mulheres, elas têm, como se diz, uma responsabilidade direta sobre a criação dos filhos, sobre uma geração, né, sobre a sobrevivência da próxima geração. Esse papel se recaiu sobre as mulheres. E aí, por ter essa carga de cuidado dessa nova geração, as mulheres também elas têm o protagonismo de ver quais são as melhores estratégias de sobrevivência, né, para as suas crias. E aí, né, por isso, as mulheres tendem a ser as mais dispostas a adotar mudanças mais favoráveis à sobrevivência dos seus filhotes, né, de uma forma geral. E outra coisa interessante, né, que também dessa reflexão é a fragilidade da identidade masculina, né?
o estereótipo masculino que se consolidou né, um homem. A gente também tem vários estudos que mostram isso. O homem acha que veganismo é coisa de viado, que cuidar dos filhos é coisa de mulher, que assumir mudanças, né? De bem-estar, de se cuidar, de cuidar do meio ambiente, geralmente é visto como algo exclusivo de mulheres ou de gays, e isso faz parte de uma estrutura de criação de uma identidade que, na verdade, é muito frágil, né? Porque fica ali, se criam amarras que dificultam, né? Às vezes o homem quer mudar, mas aí tem toda essa identidade cultural em cima dele, uma opressão que freia um pouco mais, né? Você acaba atrasando um pouco mais essa mudança masculina por conta de todo esse estereótipo criado. Isso aí só para passar por cima, na ponta do iceberg, sobre essa discussão. Queria que os homens compartilhassem também o que é que sentem sobre isso. Ok, muitíssimo obrigado, Eliana. E a gente está caminhando para o final do nosso curso. Eu vou convidar agora os membros da comissão para poderem se despedir. E, bom, é isso. Então, aproveitando aqui o gancho do Caio, né, como da comissão também, apesar de estar aqui falando com vocês, realmente gostaria de agradecer muito, pessoal, a participação de todos e todas aqui nesse evento. Assim, o evento foi muito bom, melhorou muito mais ainda com as contribuições de vocês, as perguntas fantásticas que fizeram, as colocações, a prática e as vivências que a gente conseguiu adquirir para ampliar o nosso conhecimento. Acho que o curso foi 80%, ou talvez um pouco menos, feito por nós, e uma grande parte mais por vocês também. Se vocês não participassem, a gente não teria realmente essa adesão, essa contribuição e esse alcance todo, que acredito que foi bem legal realmente esse momento que tivemos. Também agradeço pelos espaços que eu tive aqui para falar um pouco sobre os movimentos que eu componho também, assim como os demais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e participação de vocês. Espero vê-los em um outro momento. Agradeço também, gente, pela participação de todo mundo aqui. Foi realmente muito rico ter passado a semana toda com vocês, né? A gente sempre aqui interagindo. E a gente da organização, né? Na verdade, todo mundo vai falar, então eu vou falar por mim, né? Eu realmente fico muito feliz em ter visto tanta gente se inscrevendo, tantas pessoas participando. A gente teve, em média, né, durante a semana, 200 pessoas assistindo a programação, e realmente isso, assim, isso é muito grandioso, porque são 200 pessoas que passaram a semana inteira e a tarde inteira debatendo sobre clima, levando esse conteúdo não só nesse bate-papo, né, mas a gente acaba levando para os nossos amigos, para as nossas casas, para os espaços onde a gente atua. E realmente a gente deve continuar com isso, sabe? Esse debate climático, ele realmente deve continuar sendo levado para todos os espaços, a gente deve continuar debatendo sobre clima e não deixar esse debate morrer, nem ser colocado em segundo plano, porque a gente, juventude, né, e não só a juventude, mas qualquer pessoa que está aqui, pessoas também que já são idosos, terceira idade, enfim, todos os seres humanos, na verdade, também tem, né, esse dever da gente preservar nosso planeta, da gente rever sobre nossos hábitos, da gente se organizar e da gente lutar por um mundo melhor. Então, agradeço muito pela participação de todos, realmente foi muito bom estar aqui com vocês. E espero que a gente possa construir outros espaços juntos, né? Trocar conhecimento juntos também nas redes sociais ou em lives ou qualquer outra coisa que a gente for organizar. Podem contar sempre com a gente para qualquer coisa. A gente também tem nossas redes sociais disponíveis no site e tudo mais. Então, vocês podem acompanhar a gente, interagir com a gente, perguntar também, que a gente está sempre disponível. E é isso, eu agradeço muito e que a gente continue juntos e lutando pelo clima, em defesa do clima, dos nossos ecossistemas, florestas, dunas e tudo mais. Porque o futuro é nosso, né? A gente é a última geração que pode fazer alguma coisa e a gente vai sentir tudo isso. Então, eu agradeço muito de coração por tudo, por todos os participantes também, pela Liana e o Gabriel que estiveram aqui com a gente. Obrigada por tudo. Gente, eu apareci só hoje, né, aqui em vídeo, mas eu ficava também vendo os comentários de todo mundo durante a semana toda. Muito bom ter todos vocês aqui, né, todo mundo nessa roda de aprendizado. E aí, eu espero que vocês voltem também, né, quando a gente for tratar de uma segunda edição.
de vários outros temas em torno das mudanças climáticas, né? Que se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente também. A gente está disponível nos perfis. E foi muito bom participar aqui, coletando as perguntinhas, né? E tudo mais, e tendo essa interação com vocês no chat. Então, muito, muito, muito obrigada. E já são bem-vindos à próxima edição. Gente, também gostaria muito de agradecer a participação de todas vocês, de todos vocês no nosso curso. Foi foi um período que a gente planejou bastante, a gente passou muito tempo para planejar, para convidar essas pessoas maravilhosas que fizeram as suas palestras, fizeram as suas contribuições. Então, realmente, foi um esforço que a gente fez e que a gente vê, né, como resultado maravilhoso, incrível, né, 200 pessoas participando dos nossos dias, né, nas apresentações, né, e espero que a gente possa promover novos cursos como esse, né, lembrando, um curso inteiramente gratuito, né, que era o nosso objetivo. A gente colocou isso como objetivo principal de ter ao máximo essa acessibilidade para as pessoas, né? De não cobrar o curso ele realmente foi gratuito para a gente tentar alcançar mais pessoas, mais e mais, e é o que a gente quer, alcançar mais pessoas no futuro quando a gente vier, né? Já estou aqui animado para a gente trazer novos cursos, né? Para debater mais, para discutir mais, falar sobre coisas, né? E é isso. O Caio vai já encerrar, aí antes dele encerrar, eu vou dizer aqui um negócio, que no final, como tem uma travada no meu vídeo, no final eu vou passar de novo o vídeo e reforçando aí o convite do Bruno, o convite que vários fizeram aqui, do nosso evento, né, no domingo, às 19h30, lá no @Fortaleza pelas Dunas. Convido vocês a participarem e acompanhar esse show maravilhoso. Vai ser um show de lançamentos, né? Ou seja, vai ter muita novidade. Então é muito legal, muito bom que vocês possam participar. E aí no final eu passo o meu videozinho. Um beijo a todos e é isso. Até o próximo encontro. Amo vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado o curso até aqui. Foi um prazer estar podendo facilitar esse espaço hoje e acompanhar com vocês, assim como a Adria, só vem aparecer aqui hoje, mas eu estive acompanhando esse processo. Obrigado por terem se inscrito no curso, obrigado por se interessarem por esse assunto, a nossa humanidade toda agradece, na verdade. E é isso, não esqueçam de preencher o formulário de avaliação do nosso curso, que vai estar sendo enviado para vocês todos por e-mail ao final do curso, então só vocês aguardarem, vocês vão receber. E é isso. Muitíssimo obrigado. Eu, como todo mundo da equipe, estamos muito felizes por termos chegado aqui, termos concluído isso com tanto sucesso. E até uma próxima edição. E a gente ainda se encontra muito aí nesse nosso ativismo nosso de cada dia. Pois, valeu. Obrigado. Gente, deixa eu só fazer uma interrupção. A Sara, ela tinha ficado de relembrar da doação. Oi, então é só para reforçar mesmo que a gente, durante o curso, a gente está impulsionando a campanha de doações para o Mutirão do Bem Viver, que é um projeto nacional que busca ligar o campo à cidade, levando cestas de alimentos agroecológicos até comunidades vulneráveis, né? E aí a gente está, aqui no Ceará, a gente tem um núcleo do Mutirão do Bem Viver, a gente vai fazer uma próxima entrega no assentamento da Parada, que é o território que o Mauro, que vocês conheceram na mesa redonda sobre populações do Ceará, participou. Então, eu peço que vocês dêem uma olhada nesse material da doação, quem puder contribuir com qualquer valor vai ser muito bem-vindo, qualquer valor já ajuda muito em conseguir qualquer alimento desses produtores agroecológicos. E peço também que divulguem a campanha nas redes sociais, nos grupos da família, nos amigos e tudo mais, que qualquer valor é muito bem-vindo. A gente precisa de R$600 para conseguir entregar 40 cestas no dia 12 de julho, sendo 20 cestas no assentamento da Parada, que é a comunidade do Mauro, e 20 cestas na comunidade Raízes da Praia, que são comunidades muito vulneráveis aqui no nosso estado.
Então, por favor, vocês podem olhar no site, né, que o Daniel mandou, inclusive no chat, tem uma aba lá só de doações explicando o que é um mutirão, direcionando algumas contas que vocês podem fazer transferências, mas também qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente por meio do e-mail, que é emergentecurso@gmail.com, ou dos nossos Instagrams também. E é isso, gente. Peço essa ajuda, né, para quem puder compartilhar, ajudar. Vai ser uma ajuda muito bem-vinda e que vai ajudar muitas famílias também que estão precisando de ajuda nesse momento de pandemia. E é isso. Beijos, gente. E vamos lá pro vídeo? Deixa eu só fechar aqui.